prosseguimento ao nosso seminário, nós vamos falar sobre espiritismo e o magnetismo, né? A correlação que há entre o espiritismo, né, na sua parte científica, e aquilo que a ciência hoje começa a confirmar daquilo que nós já postulamos, daquilo que está colocado nas obras principais, Kardec, e nas obras complementares. O Livro dos Espíritos nos traz várias citações ao magnetismo, né? Na questão 555, os Espíritos nos afirmam que o Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, revela a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Quem nunca brincou com imã na infância? Aqueles imãs de geladeira, aqueles imãs de alto-falante que a gente encontrava às vezes abandonado no lixo ou num terreno baldio, na rua, e montou um brinquedinho de imã. Isso sempre fascinou a gente, né? E teceu várias teorias imaginárias na criança ainda, né, sobre a natureza daquele fenômeno. O Livro dos Espíritos traz várias outras citações sobre o magnetismo. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeitos de uma certa relação de simpatia entre as pessoas, assim como os espíritos muitas vezes são atraídos a um lar, né, para reencarnar num determinado lar. O que se dá nessa relação de simpatia entre os espíritos? O Espírito de Verdade responde: entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, o magnetismo, ele rege uma série de fenômenos que no início eram tidos puramente como físicos, né? Um ímã atraindo um outro ímã, ou um ímã atraindo um metal. Hoje em dia nós sabemos que esse princípio, que antes era restrito à física, se expande a áreas como a medicina hoje em dia. Explica uma série de fenômenos que nós vemos dentro do centro espírita, como por exemplo a ação do passe magnético. Explica as relações de simpatia entre os espíritos e como se dá o processo de mediunidade. Outras questões são levantadas pelo Livro dos Espíritos. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Então, vários fenômenos que observamos estão intrinsecamente ligados ao magnetismo, embora a ciência ainda esteja engateando nesse aspecto. Por quê? Porque só agora a gente conseguiu desenvolver os equipamentos necessários a observar tais fenômenos. Essa questão é a questão que eu tinha trazido antes. A conclusão, para a gente pensar dessa parte introdutória, é que, de quem o magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, aqueles brinquedos que a gente usava, né, dos patinhos na lagoa e ficava modificando a posição dos patinhos, simplesmente aproximando o ímã, de quem só conhece isso do magnetismo, dificilmente poderia compreender que ali, naquela relação, está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem do espiritismo
apenas conhece o movimento das mesas, em o qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que nesse fenômeno, tão simples e vulgar, que a antiguidade até os povos semi-selvagens conheceram, poderia ter ligação hoje com as mais graves questões de ordem social. Bom, visto que espiritismo e magnetismo tendem a convergirem para uma mesma ciência, necessário é que se entenda por que e o que são e como se faz presente o magnetismo. Primeiramente, para que o magnetismo seja sentido, é preciso que tenhamos uma substância magnética. Substâncias magnéticas são todas aquelas substâncias naturais, né, geradas no planeta e que elas se magnetizam quando aplicadas um campo magnético. Nos primórdios, a gente achava que as substâncias só eram encontradas na forma mineral, no planeta. Hoje, nós sabemos que existem dentro do processo metabólico dos animais e dos vegetais o que a gente chama de biomineralização, resíduos do processo metabólicos que são substâncias magnéticas. Então, aquilo que antigamente se esperava encontrar somente na natureza, a gente sabe que hoje essas substâncias podem ser encontradas dentro dos organismos vivos. Por exemplo, o magnésio. O magnésio, por exemplo, ele está em 300 processos biológicos e é um metal altamente suscetível a campos magnéticos. Ele está presente como fosfato de magnésio, por exemplo, na glândula pineal. Quem já leu as obras de André Luiz sabe a importância da glândula pineal para o processo de mediunidade. Né? A evolução do conceito que nós temos de magnetismo, ela evoluiu desde o primeiro contato que a civilização teve com o magnetismo, que foi lá na antiga China ou lá na antiga Grécia, em que uma pedra magnética foi encontrada por um lavrador, numa região chamada de Magnésia, por exemplo, na Grécia, está aí dos folclores do nome magnetismo, mas o conceito de magnetismo, que naquela época se atribuía um espírito àquela pedra, esse conceito foi se modificando à medida que o homem começou a entender melhor o que vem a ser magnetismo. Passando pelos modelos clássicos, onde a gente viu o magnetismo como sendo resultado do movimento orbital dos elétrons e do spin desses elétrons em torno dos núcleos dos átomos, até o momento atual, em que a gente sabe que a explicação para o magnetismo se dá através do estudo quanto-mecânico desses elétrons e dos spins desses elétrons. Então, hoje a gente não consegue dissociar estudo de magnetismo de estudo de mecânica quântica, porque é essa mecânica dessas partículas subatômicas que gera o efeito que nós chamamos hoje de magnetismo. Essa explicação a gente pode também encontrar na literatura espírita. No livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 8, ele trata exatamente da definição desses temas sobre magnetismo, explicando o que vem a ser spin, o que vem a ser domínios magnéticos, que são as regiões dentro da substância que começa a se magnetizar e vai transferindo essas magnetizações para as regiões vizinhas, fazendo com que toda a substância se torne uma substância magnética. Então a coisa acontece assim: no início a magnetização está totalmente desordenada, até que haja um campo magnético externo e essas setinhas começam a apontar todas para a mesma direção. E aí você tem um estado de magnetização na substância que está ali sob o efeito de um campo magnético. Mas o que tem a ver isso
com os seres encarnados e desencarnados. Bom, a ciência hoje estuda qual é a ação desse magnetismo sobre os seres vivos. E também estuda o campo que esses seres vivos produzem. A gente aqui tem a prática do passe magnético. Por que nós temos o passe magnético? Porque nós sabemos hoje que os organismos vivos, de uma maneira geral, produzem plasma, produzem campo magnético. A ciência hoje divide em duas áreas. A magnetobiologia, que é a ação desse plasma ou desse campo magnético sobre organismos vivos, e a biomagnetismo, que é o plasma ou o campo magnético produzido pelo organismo vivo. Então esse desenho ele exemplifica. A magnetobiologia é o campo agindo no indivíduo e o biomagnetismo é o campo que sai do indivíduo. Começamos com a magnetobiologia. Vários experimentos foram feitos para se verificar se realmente os animais poderiam sofrer ação de campos magnéticos. E a gente chegou a várias conclusões. Os cientistas sabem hoje, por exemplo, que o sistema de migração das aves são devido à percepção da ave ou conseguir orientar-se no campo magnético da Terra. A tartaruga, por exemplo, ela pode colocar um ovo, uma ninhada de ovos aqui no litoral da Bahia e ir para a África. Quando chegar na época de ela desovar, ela vai para a mesma praia onde ela nasceu, por exemplo. Então ela nasceu ali no litoral norte da Bahia, ela vai para a América Central, quando ela estiver na época da reprodução, ela vai voltar para a mesma praia no litoral norte da Bahia. As abelhas, e o mais impressionante, esses campos também atuam sobre micro-organismos. Minerais suscetíveis a campo magnético, que são produzidos, por exemplo, no interior de bactérias, faz com que essas bactérias se mantenham alinhadas com o campo magnético. Então, foi feito experimentações de colônias de bactérias que cresceram sob intenso campo magnético e verificamos que o crescimento se deu na direção das linhas do campo magnético. O que nos faz também remeter à questão de que o próprio campo magnético da Terra interferiu na evolução da vida no planeta. Várias outras áreas de pesquisa são importantes para isso. Por exemplo, distúrbios do comportamento. A gente sabe que quando tem tempestades magnéticas no Sol, aumenta o número de acidentes de carro, aumenta o número de acidentes aéreos, as pessoas, aumenta o número de ocorrências policiais, porque campos magnéticos intensos interferem nas comunicações, no funcionamento do aparelho cerebral. Tá? Outra área de interesse é desenvolvimento de fármacos, por exemplo. Eu tenho que correr um pouco porque é bastante coisa. Essa bactéria, por exemplo, é uma bactéria magnetostática, que é uma bactéria suscetível a campo magnético, porque tem cristais de material ferromagnético no seu interior, e que dois grupos, um na Alemanha e um na Califórnia, desenvolvem medicamentos que soltam no ambiente partículas magnéticas. Esse medicamento gera um campo magnético no ambiente e mantiza a bactéria puxa para si esse medicamento. Ou seja, você faz um ataque específico àquele patógeno usando as propriedades magnéticas dele. Tá? Outra aplicação, contraste. Quando a gente vai fazer uma radioterapia, por exemplo, a gente precisa de ter contrastes radioativos para verificar, por exemplo, o funcionamento de um determinado órgão. É muito melhor você usar um contraste magnético do que um contraste radioativo, porque é muito menos perigoso. Tá? Então, só alguns dos efeitos. Um dos efeitos mais interessantes para a gente, como espírita, é o biomagnetismo. Por quê? É a capacidade de emissão de campo magnético de um ser,
seja ele encarnado ou seja ele desencarnado. Ora, a percepção desses campos magnéticos só foi possível a partir de 1920. Por quê? Os equipamentos que nós tínhamos antes não eram capazes de detectar campos magnéticos na ordem de 10 elevado a menos 9 Tesla, ou 10 elevado a menos 15 Tesla. Nós temos aqui uma evolução dos chamados magnetômetros. Desde o mais rude, né, de torção, até os supercondutores, baseados em interferência quântica. São os SQUIDs, que são capazes de determinar campos magnéticos da ordem de 10 a menos 15 Tesla. Bom, o que aconteceu isso? O que aconteceu com esses campos magnéticos? Quando a gente começou a ter capacidade de detectar campos magnéticos tão pequenos, nós conseguimos detectar campo magnético, por exemplo, gerado pelo coração. Porque aqui existe uma série de equipamentos que estão produzindo campo magnético. Esse ventilador o Sol está jogando plasma na Terra, que produz campo magnético. Então você tinha que ter um ambiente que você pudesse isolar esse campo, esse ruído externo, né, e detectar campos de pequena amplitude, muito menor do que, por exemplo, o campo magnético produzido por esse ventilador. Isso só foi possível com o desenvolvimento da tecnologia SQUID. E hoje existem 50 grupos que trabalham com biomagnetismo no Brasil. Um deles é o da PUC. É o da PUC aqui no Rio de Janeiro. Esse equipamento de SQUID ali. Com isso, é possível se detectar o campo magnético gerado pelo coração, por exemplo, e se antecipar algumas patologias cardíacas. Então, hoje, analisando anomalias magnéticas do coração, você consegue antecipar sintomas de cardiopatia. Por acaso, se você for analisar os pontos que produzem campos magnéticos, as fontes magnéticas de um corpo, e for analisar com os chakras, que são conhecidos há mais de 5.000 anos, você vai verificar que os chakras são exatamente os pontos em que nós temos uma maior atividade magnética. Por quê? São os pontos que vão atrair o fluxo de plasma, por exemplo, quando a gente executa o passe magnético. Esses chakras são os pontos para onde serão canalizados os plasmas decorrentes, que a gente pode chamar de fluido, né? É uma denominação do século XIX, hoje a gente pode falar de corrente de plasma. Mas, na verdade, são pontos de atividade elétrica e magnética. O plasma, quando chega perto de um chakra, ele vai espiralar como se fosse um raio, como se fosse um ralo. O chakra funciona como se fosse um ponto captador de plasma para o corpo. Isso aí eu falei dos 50 grupos. Até agora eu estou falando só de fisiologia, né? Mas André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala sobre o magnetismo produzido pelo espírito. O espírito pensa. Quando ele pensa, ele emite um fluxo de matéria em direção a um outro espírito, que por sua vez emite esse fluxo de matéria de volta. Então a troca de pensamento entre o médium, entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, é um fluxo de energia, de partícula que vai daqui para lá. Essa partícula, esse fluxo de partícula é de natureza plasmódica, é de plasma. Ou seja, são íons, matéria ionizada que vai para lá, matéria ionizada que vai para cá. No século XVIII, quando a gente descobriu que um campo elétrico, uma corrente elétrica produz um campo magnético, exatamente isso. Quando você desloca elétrons num fio, forma um circuito elétrico, você tem um campo magnético em torno desse fio. A mesma coisa vai acontecer com o pensamento. Você vai deslocar um fluxo de matéria ionizada. Quando você deslocar esse fluxo, você vai gerar um campo magnético em torno do chamado circuito mediúnico. Quando você tem um pensamento que vai e um outro pensamento que volta, você forma um circuito mediúnico. Esse circuito mediúnico gera um campo magnético em torno porque é deslocamento de plasma.
Então, André Luiz coloca, todo espírito produz campo magnético, porque todo espírito pensa. Quem pensa é o espírito. Como ele pensa, no ato de pensar, ele desloca plasma. Quando desloca plasma, ele produz um campo magnético. Seja através do seu perispírito, que também tem plasma, ou através do pensamento, que é o deslocamento de plasma. Então, uma das coisas que vai nos permitir o biomagnetismo no futuro é detecção de espíritos. É uma linha de pesquisa hoje em biomagnetismo. Detecção de espíritos. Por quê? O que nos impede hoje de detectar espírito? Magnetômetro, tecnologia de magnetômetro. Nós estamos falando 10 a menos 15 Tesla. Para detectar espírito, eu tenho que descer pelo menos para 10 a menos 30 Tesla. Porque os campos magnéticos desses espíritos são muito pequenos. E qual é a natureza do espírito que eu vou começar a detectar? Aqueles que possuem maior quantidade de plasma. Aqueles que estão mais materializados, o seu perispírito. Portanto, eu não vou detectar espíritos angélicos de início, né? Pode ter certeza que aqueles espíritos que serão os primeiros a serem detectados são aqueles irmãos infelizes mais materializados junto a nós. Isso aqui só para corroborar aquilo que a gente está dizendo, que o pensamento é matéria. Isso aqui está no capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, que fala sobre matéria mental. O pensamento é matéria. Matéria mental compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos. E o detalhe, ele antecipa o descobrimento de novos elementos químicos na tabela periódica, porque ele diz que os elementos que compõem essa matéria mental transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos. Ou seja, nós não conhecemos todos os elementos químicos, ou seja, todos os tijolos que compõem a matéria do universo. Nós ainda descobriremos mais alguns tijolos que vão compor essa matéria mental. O pensamento é tão sutil que nós poderíamos classificá-lo hoje como sendo o quarto estado da matéria, que é o plasma. Né? Porque as características dele é totalmente diferente da matéria mais condensada, como o gás, como o sólido, como os líquidos. Né? Bom, perspectivas futuras, né? Detecção de espírito, mapeamento pré-cirúrgico de áreas afetadas, né? Isso é importante para a área de neurociências. Detecção de anomalias patológicas decorrentes do distúrbio de campos magnéticos. Estudo não invasivo da motilidade gastrointestinal. Exames com marcadores magnéticos para substituir os radioativos. E como finalizar, lembrar a quem via Jornada nas Estrelas, né, o Dr. McCoy usava o tricorder, que na verdade era um magnetômetro de leitura de campo. Né? Ele tinha todos os sinais vitais do paciente aqui, só analisando o campo magnético gerado por aquele paciente ali. Tá ok? Começando pelo final, os nossos contemporâneos aí que assistiram às viagens interestelares, né? E com o Dr. McCoy, aquele aparelhinho dele era o sonho de todo doutor, né? Fala sério. Uma caixinha que você passava perto do doente e descobria o que é que ele tinha. E eu me lembro de uma das cenas na qual ele faz uma viagem no tempo, entra num hospital assim, parecido com o que eu trabalho hoje em dia, e aí o que acontece? Ele olha a paciente fazendo um procedimento que se chama diálise, a substituição do sangue passando por uma máquina, retirando componentes que o rim não consegue mais filtrar, e diz, nossa, eles ainda fazem isso!
Daqui a pouco os médicos do hospital passam e a paciente está sambando no corredor do hospital e pergunta: como é que foi isso? E ela diz: o doutor me deu uma pílula. Então, além de fazer um diagnóstico instantâneo, ele ainda conseguiu oferecer um tratamento instantâneo. O sonho de qualquer doutor, fala sério. E provavelmente de todo paciente. E baseado em quê? Baseado no progresso da inteligência, que ali se coloca de uma forma fantasiosa, entre aspas, mas quem sabe um dia a gente poderá dizer que profética, né? Antecipando em muito tempo aquilo que será possível atingirmos num determinado momento. Nesse momento estaremos todos livres de doutores, exames e coisas que tais? Tomara que. Mas em relação à mediunidade, a nossa pergunta é: todos esses processos que muito sumarizadamente foram nos apresentados agora nessa manhã, né? Nós teremos oportunidade de nos estender por muitas horas ainda na análise desses procedimentos realizados por diversos grupos no mundo inteiro, grupos idôneos, e apresentando a público as suas conclusões. Será que esses processos vão nos aposentar os jurássicos médiuns? Esses que, utilizando ou sendo utilizados pelo mundo espiritual através de determinadas características do seu arcabouço fluídico-magnético, velho perispírito de Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, daqui a algumas gerações não teremos mais quaisquer utilidades e seremos relembrados, né, em museus: olha lá, aquela era médium. Sabe o que ela fazia? E hoje em dia a gente passa por aquela maquininha, está tudo resolvido. Então vale a pena recordarmos os pioneiros, né? Os pioneiros que lá desde o século XIX estão nos oferecendo esse material que permitiu aguardar o progresso da inteligência e, consequentemente, da ciência, para obtermos de uma maneira ampla, geral e restrita a comprovação das velhas questões filosóficas: o que somos e para onde vamos depois da morte do corpo carnal. Porque são essas questões, vamos lá, que continuam motivando as relações com o mundo espiritual. Nós queremos saber se a vida continua e como é que ela continua. E queremos saber como é que poderemos ainda nos comunicar com os seres extremamente caros ao nosso sentimento e ao nosso coração. A seguir. É assim que uma das pesquisadoras brasileiras, dentre os inúmeros grupos, não é, da transcomunicação instrumental, divulgava os objetivos do grupo e das pesquisas realizadas. Atender ao objetivo humano de estabelecer comunicações com um ser querido, que consideramos perdido momentaneamente pelo mecanismo da morte, mas também oferecer aos sobreviventes da vida corpórea, os espíritos livres, desencarnados, uma forma de compartilhar dores e saudades com o nosso mundo, com esse no qual nos encontramos. Esse mesmo objetivo nós encontramos lá na questão 934 do Livro dos Espíritos. O item se refere às perdas das pessoas amadas, dentre as perdas e sofrimentos da vida corpórea. E os espíritos adiantavam que podermos comunicarmos com os nossos entes queridos, que já nos antecederam pelo fenômeno da morte ao retorno do mundo invisível, era uma doce consolação que a mediunidade proporcionava, enquanto aguardávamos meios mais diretos, mais acessíveis aos nossos sentidos. A ciência caminhou, a ciência progrediu no conhecimento da matéria. Então, aquelas circunstâncias
que o século XIX mostrava como as últimas novidades sobre o conhecimento da matéria estão progressivamente sendo derrubadas pelo progresso da ciência, pelo avanço da tecnologia e, na verdade, estão fazendo aquilo que o Espiritismo pretendeu fazer naquele momento, acabar com o materialismo. É a ciência hoje em dia que faz isso, porque eles acabaram com a matéria. Até o modelo atômico, como nós conhecemos lá no início, na primeira metade do século XX, está derrubado aí pela teoria quântica, pela física quântica, e eu, que não sou da área, já andei até lendo uns livrinhos que diz que acabaram as partículas, e a partir daí nós entramos numa outra avaliação do que seja isso que nós chamamos matéria. Pedro Vieira mostrou isso aqui para nós, numa das suas projeções, mostrando que essa matéria são desdobramentos do que Cremildo chamou de plasma e que Allan Kardec, em A Gênese, chamou de fluidos espirituais. Então, à medida que nós entramos no conhecimento da lei divina que regula o universo, nós vamos paulatinamente compreendendo a ficção na qual nós vivemos, que é o tal do mundo corpóreo, que não é absolutamente as séries televisivas sobre o futuro, mas é esse mundo que se apresenta tão real e tão palpável porque os nossos sentidos são limitados. E são limitados com a finalidade de nos manter dentro da vida corporal para a realização das tarefas e dos aprendizados que nós aqui viemos buscar. Para ultrapassar esse limite dos nossos 5 sentidos, é preciso que a tecnologia progrida. Adiante, quando nós pensamos em mediunidade, nós pensamos em comunicações. Então, relações, no caso da mediunidade, entre 2 seres inteligentes. O Cremildo falou de relações entre componentes tendo por base o magnetismo. É o ímã que passava na bacia de água e mexia os patinhos, ou então são os superaparelhos de ressonância magnética que estão alinhando campos magnéticos e até a possibilidade de agirmos sobre uma bactéria que desenvolve uma doença a partir de introduzir nela determinadas substâncias que reagem ao campo magnético ou que ela já tem e a partir daí conseguirmos livrar o organismo daquilo que causa doença sem danificar as células e as estruturas sadias. O sonho de todo quimioterapeuta, de todo radioterapeuta, ter um equipamento ou uma droga que haja exclusivamente sobre o que está alterado e não cause lesão naquilo que permaneça sadio. Quando nós pensamos em comunicação, em troca regular e contínua de ideias, nós estamos pensando em 2 seres inteligentes, que se põem em contato pelo pensamento, que é matéria, como ficou aqui demonstrado, mas para o qual emissor e receptor precisam ter alguma coisa em comum. E um veículo intermediário, já que esse espírito, que é de uma composição distinta da matéria, nós aprendemos com a revelação dos espíritos, não pode agir diretamente sobre ela, necessita do tal elemento semimaterial que a codificação chamou de perispírito. Então, perispírito, composto de fluidos, túnica eletromagnética, corpo plasmático, corpo bioplásmico, nós temos um sem número de denominações para a mesma estrutura, que vamos conseguindo compreender melhor a cada dia, com o avanço da tecnologia e a investigação do infinitamente pequeno, que já extrapolou de muito o limite do microscópio de Pasteur, que revelou a todos nós o mundo infinitesimal dos compostos bacterianos. Adiante.
Para isso, a doutrina dos espíritos nos recorda que o médium é, antes de tudo, o ser inteligente e espiritual, o homem, o espírito encarnado, sem o qual não há comunicação possível de qualquer espécie que seja. Àquela época, eles evidenciam os tipos de fenômenos existentes, tangíveis, mentais, escritas, físicas, e antecipam para o futuro que, em quaisquer circunstâncias, necessariamente o elemento humano, que em última análise é um espírito encarnado, deverá estar presente para que o fenômeno se processe. Quando nós falamos dos fenômenos de efeito físico, adiante. Mais ainda. Quando nós falamos dos fenômenos de efeito físico, nós nos reportamos à conjugação de um elemento do corpo fluídico do espírito com um elemento do corpo fluídico do médium e com a ação sobre o que à época chamávamos de matéria inerte. Então a mesinha se move, assim como o copo responde, assim como a mesinha que tem a seta que se chama Ouija se mobiliza para apontando para um alfabeto ou para os números, o observador poder formar palavras, as sentenças e as ideias. E os espíritos nos dizem, a matéria inerte não pode se tornar inteligente. Ela pode ser movida, mas para responder às questões que lhe são dirigidas, é necessário um intermediário inteligente. E esse intermediário é o espírito do médium. E esse intermediário inteligente, pelo mecanismo de relações que se estabelece, transmite para quantos intermediários inertes houverem a ideia que o ser do mundo espiritual deseja transmitir. É assim que encontramos no século XIX a mesinha que bate com o pé. É assim que mais tarde encontramos, ainda nessa pesquisa, com os grandes médiuns de efeito físico do século XIX, Daniel Douglas Home, entre os maiores expoentes daquela época, os fenômenos que William Crookes e outros pesquisadores podem objetivar em laboratório com as máquinas produzidas naquele momento. E nesse momento atual, com as máquinas cada vez mais aperfeiçoadas, nós continuamos perseguindo a nós mesmos, aos espíritos que somos, a comprovação da existência do ser espiritual, porque não tem outra finalidade o fenômeno mediúnico a não ser a comprovação da existência do ser inteligente em condições muito assemelhadas à que temos na Terra, ou seja, guardando sentimento, vontade, guardando suas conquistas e, consequentemente, a possibilidade, através da mediunidade, da comunicação com o mundo corpóreo. É por isso que, quando nós observamos as circunstâncias que a pesquisa científica vão fazendo surgir, nós nos lembramos necessariamente das advertências para as condições de experimentação que estão presentes dentro da doutrina espírita. Vamos lá? Mais adiante. É em O Livro dos Médiuns que nós encontramos a afirmação, questão 223, dissertação de Erasto, que, mesmo nos fenômenos de efeitos físicos, e ele se refere às mesas falantes, é um erro supor que é o objeto inerte que transmite o pensamento. É o espírito do médium que o faz e que o retransmite sucessivamente com auxílio de diversos intermediários. Mas ainda, e é o próprio Denis que, numa pequena nota, na sua obra No Invisível, faz uma experiência que hoje em dia nós associamos ao fenômeno do estudo Kirlian. Ele fala da placa que se coloca no banho revelador da fotografia,
sobre o qual a criatura mergulha a mão no banho revelador ou até encosta a mão na placa e, de acordo com o teor dos seus pensamentos, aparece na placa uma figura reprodutiva desses pensamentos. Então, se o pensamento se faz de uma forma particular, com a oração, na placa aparece uma coluna de chamas que sobe de um só jato. Essa, dentre milhares de outras experiências realizadas naquela época pelas sumidades do mundo científico do século XIX, os homens que dirigiam academias de ciências veem a noção da influência sobre o ambiente eletromagnético no qual nos encontramos, que naquela época recebe o nome do fluido, da influência das nossas disposições psíquicas e, consequentemente, das mudanças das condições vibratórias do meio. Adiante. Para isso é necessário, quaisquer que sejam os equipamentos que utilizemos para obter a comprovação da imortalidade do espírito através da comunicabilidade, que não nos afastemos das condições iniciais ou ideais de experimentação. Qualidade do fluido, que é dada pela qualidade do sentimento e do pensamento dos experimentadores e dos observadores. Na outra grupo no qual nós estivemos reunidos há alguns instantes, uma das pessoas fez a seguinte questão: por que é que, se gastando menos energia do ponto de vista da produção do fenômeno das vozes, por exemplo, ao invés do movimento de um objeto por via mediúnica no ambiente, por que é que esses fenômenos não estão extremamente comuns, se o que se fala é de gasto de energia? E os próprios espíritos que conduzem esses fenômenos do mundo espiritual, muitos deles já tendo se ocupado dessa comprovação quando encarnado, dizem que enquanto os homens não estiverem alinhados com os objetivos do mundo espiritual para essa experimentação, e esses objetivos são sempre a comprovação da imortalidade da alma, isso não terá um prosseguimento de maneira a se oferecer à multidão a que qualquer um tenha acesso. E um dos pesquisadores, Haldive e Jürgenson, solicitam aos pesquisadores encarnados que melhorem as qualidades mediúnicas do ambiente para que possa haver o prosseguimento das experiências. Dentro da doutrina espírita, dentro particularmente de Kardec e de Leon Denis, nós encontramos a advertência para a necessidade do pensamento elevado na realização da experimentação. E a melhor forma de elevação do pensamento é a nossa velha e boa prece. Prece nascida do coração, prece saturada das melhores intenções, quando caminhamos para o intercâmbio com o mundo espiritual. Então, todas essas minúcias que o avanço da ciência vão nos apresentando e facilitando o conhecimento das leis que regem a matéria e o mundo físico e, consequentemente, das leis que regem o mundo espiritual, porque elas emanam da mesma fonte, e a fonte é Deus, e Deus é único, e a sua lei é única, e se desdobra para o mundo inteligente, assim como para o mundo espiritual, nós vamos observando a necessidade de atendermos à lei das vibrações, aquela velha lei das comunicações espíritas que nos chama a atenção sobre sintonia e sobre afinidade. Essa lei que parece ter sido descoberta agora mesmo, estão aí nos livros palpitantes best-seller do momento, O Segredo entre eles, e que nós lemos como uma enorme novidade. Sobre ela está estabelecido
Como foi recordado aqui, em vários momentos da história da humanidade, todo o funcionamento que está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, recordada por Cremildo, a compreensão das graves questões de ordem social. Temos mais algum? Para isso, em qualquer meio experimental, aquilo que foi chamado em um livro dos médios de espiritismo prático, aquilo que é chamado hoje em dia sob diversos nomes, inclusive transcomunicação instrumental, há necessidade de invocar os espíritos guias que assegurem a proteção espiritual eficaz, afastando as más influências, estabelecendo no ambiente invisível a mesma disciplina que o presidente do grupo de experiências corpóreas deve impor aos assistentes. E recorda Denis, com esse fim Allan Kardec recomenda a oração e não titubeamos em insistir nesse sentido. E ele diz, nos chamarão de místicos, mas o que fazemos é observar e aplicar a lei universal das vibrações, que une todos os seres e todos os mundos e os liga a Deus. Vamos às perguntas? Então, foi relacionado à possibilidade de alteração do comportamento por uma ação magnética, vamos usar entre aspas, desordenada, sobre os implementos do aparelho cerebral. Então, se pergunta, isso alteraria o espírito em si mesmo ou seria resultado de uma ação sobre a matéria e consequentes distúrbios do comportamento, é isso? Bom, o distúrbio se dá apenas no aparelho cerebral. Por quê? Porque no cérebro nós temos corrente elétrica circulando. Toda a transmissão de informação se dá através de migração do eletrólito nas sinapses, que é a ligação entre as células nervosas, e esse eletrólito que transmite o sinal de um ponto a outro, de um neurônio a outro, é deslocamento de matéria. É deslocamento de moléculas ionizadas. Campos magnéticos de grande magnitude ou alterações a mais para campo magnético modificam esse transporte de sinal. Tem vários efeitos relatados na literatura. Um deles é em pessoas que se submetem a imaginamento por ressonância magnética do cérebro. Dentro dessas máquinas, o campo magnético é bastante intenso. E as pessoas que se movimentam, por exemplo, nesse campo magnético, têm alucinações auditivas e visuais decorrentes da perturbação da máquina cerebral por conta desse aumento de campo magnético. Então, a interação se dá a nível de maquinaria cerebral. Respondi? Exato. Nunca foi isso, senão qualquer agente externo poderia intervir até no comportamento moral do espírito. Não. Agora, pegando um gancho já, aí a associação até com a Márcia ali. Eu não sei se você não está no campo de pesquisa de vocês, a realidade aumentada. Porque eu fiz tentando entender esse processo, o André Luiz ele menciona lá Os Mensageiros, ele fala sobre o psicoscópio, uma espécie de um aparelho, né, que é colocado, né, o instrutor coloca na visão para poder a pessoa enxergar o mais além. Porque quando fala se as máquinas podem substituir o médium e tal, a tecnologia hoje, né, a gente chegou num ponto de avanço, e já existem aparelhos, né, que conseguem fazer com que se veja até através até não sei se em vídeo de áudio, mas atravessa o corpo, manda um sinal de resposta e você vê através de um aparelho até a estrutura interna do que está acontecendo ali. É como se fosse uma espécie de scanner interno do que está acontecendo no organismo. Assim também na mente, e esse aparelho de realidade aumentada, você pode enxergar coisas
que estão aqui que o olho humano não vê. Posso responder? O futuro, associando essa questão do futuro da humanidade, da máquina, do cérebro humano, da aparelhagem do médium, até que ponto isso aí pode ser constatado mesmo como uma realidade, até que ponto nós, espíritos, podemos interferir nesse processo. Deixa eu ver se eu entendi. O que eu entendi é que você está colocando sobre a questão de ampliação. Ampliação de uma realidade que os olhos humanos não conseguem enxergar. E certo. Vai além, até no mundo invisível também. Certo. Bom, nós lemos a gente faz um estudo na internet, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. E a gente estava lendo um capítulo sobre isso na semana passada. O espírito encarnado, ele simplesmente capta aquilo que os órgãos sensoriais captam. Ele está num claustro, inclusive de sensações. Então, por exemplo, nós temos uma faixa de audição. O espírito encarnado só vai escutar coisas naquela faixa, assim como também só vai ver naquela faixa pequena que a gente chama de espectro visível da luz. Mas acontece várias outras coisas fora dessa faixa. Quando desencarnamos, quando não mais recebemos informações através do aparelho fisiológico, nós naturalmente já vemos mais coisas do que vemos aqui. Se você for lembrar de Nosso Lar, André Luiz, quando chega a Nosso Lar, ele verifica que o sol é mais claro, que as paisagens são mais nítidas, e que ele escuta sons que ele não escutava antes. Isso já é natural da ampliação da capacidade sensorial do espírito quando ele desencarna. E lá ainda temos vários equipamentos para aumentar ainda mais. Por quê? Porque o espírito recém-desencarnado ele ainda está preso aos vícios sensoriais de quando ele estava encarnado. Então nós temos o aerobus, lá em Nosso Lar, que é para aqueles espíritos que ainda não fazem volitação. Nós temos outros equipamentos de purificação de água, não precisaria, mas temos produção de alimento em Nosso Lar, porque a pessoa ainda está presa àquela sensação de ter que comer, então todos aqueles vícios. Então nós temos, tanto no plano material quanto no plano espiritual, equipamentos para ampliar isso aí, a capacidade sensorial do espírito, para aqueles que ainda se sentem presos a antigas limitações sensoriais. Às vezes é de ordem psíquica, porque depois de um certo tempo lá, os espíritos começam a volitar também, mas no início tem que andar de metrô lá, e é cheio o metrô lá. Eu acho que eu respondi ou não? Será que daqui a algum tempo a gente vai conseguir mesmo perceber o mundo espiritual através de aparelhagem? Nós já estamos percebendo o mundo espiritual através de aparelhagem. Uma necessidade para nós. E vamos recordar alguns fundamentos doutrinários. Como é mesmo a vida lá nos planetas de regeneração? Como é mesmo a vida nos mundos mais adiantados do que os de prova e de expiação? Dizem os textos de o Evangelho que praticamente não há barreiras entre o que se chama vida e o que se chama morte, e que esse contato é infinitamente mais fácil. Recordemos também Memórias de um Suicida, na mediunidade de Dona Ivone Pereira, a partir do momento em que aqueles espíritos tomam conhecimento de uma atividade muito interessante, um local na colônia Maria de Nazaré, em que espíritos, já com muito desenvolvimento do sentimento de amor, utilizam equipamentos para buscar suicidas que fogem ao socorro das caravanas expedicionárias que vêm à Terra, levá-los para a colônia, de maneira a poder assisti-los uma vez que se esgote o fluido vital de seus perispíritos. E aqueles espíritos de suicida que estão tomando conhecimento das ações intercessórias perguntam, mas precisam espíritos tão desenvolvidos para fazer isso, se a máquina consegue localizá-los?
E o diretor daquele setor diz, mas acontece que a máquina vai registrar vibrações, vai registrar determinados implementos aos quais são necessários para interpretá-los um grau de ligação com a lei de amor que nós outros não possuímos. Qual é mesmo a nossa limitação para o entendimento de Deus, como está lá no estudo dos atributos da divindade, no livro dos Espíritos? Não é exatamente ainda a nossa proximidade da matéria? Um dia nós descobriremos a Deus, ou veremos Deus face a face, no dizer do Evangelho, mas é quando estivermos tão desmaterializados que alcançamos o último ponto da escala espírita, puros espíritos. Deus surgiu naquele instante? Não, sempre existiu. Fora até do contexto espaço-tempo. Nós é que vamos descobrindo o que já existia e nós ainda não tínhamos percebido, pela nossa proximidade ainda junto da matéria. Desmaterializarmos necessariamente será expelir do perispírito os componentes mais juntos disso que chamamos matéria, pelo crescimento de nós mesmos como espírito, até que esse perispírito se torne como não existisse, não é esse o fundamento doutrinário, e a partir daí nenhuma influência mais da matéria sobre nós. Respondeu, Carlinhos? Colega? Dá licença, eu gostaria de saber até que ponto, pelo que eu ouvi a senhora falar aí, a espiritualidade vê a possibilidade das máquinas vir a substituir os médicos. Pelo menos até agora parece que não nos apontaram nenhuma. Ou seja, nós teremos como médium provavelmente funções distintas, como nos dias atuais médiuns com dons mediúnicos distintos são responsáveis por fenômenos distintos. O que faz o médium de incorporação não faz o médium psicográfico, mas o fundamento do fenômeno mediúnico é ainda e sempre a comprovação da continuidade da vida. Nós, homens, já sofremos bastante com o progresso, embora o progresso seja inevitável e necessário em nossas vidas. E nós estamos vendo aí a máquina verdadeiramente substituindo o homem na mão de obra de trabalho. Aí, será que não seria triste para nós, se a máquina viesse substituir o médico? O companheiro faz uma correlação entre o progresso e o avanço da tecnologia que acabou com postos de trabalhos que exigiam força humana. E isso trazendo um sofrimento para classes trabalhadoras que eram empregadas na realização dessas tarefas. Então, pensando na possibilidade de deixarmos de existir os médiuns, substituídos pelas máquinas mediúnicas, ele pergunta se isso não será um sofrimento para nós. Mas, afinal de contas, o avanço da tecnologia e das máquinas não é para nos liberarmos do uso da força física e, consequentemente, deixar mais tempo para o aprimoramento da inteligência? Evidentemente, num determinado momento, isso vai trazer um sofrimento para nós que ficamos desempregados. Mas ficamos nessa, e na próxima? Não nos beneficiaremos de uma posição como trabalhador no mundo corpóreo que não seja o uso da força física e que já nos trouxe tantas dificuldades na saúde? Nós aproveitaremos como seres imortais do progresso retornando à Terra e nos estabelecendo em outras posturas e em outras situações. Você quer acrescentar alguma coisa? É que, na verdade, esses postos de trabalho desaparecem num segmento, como nossa irmã Márcia disse, mas surgem outros, E à medida que nós evoluímos como espírito, cada vez mais
teremos que empregar a mente, cada vez mais a mente, menos a força muscular. Então, é natural esse desenvolvimento e o surgimento de novos postos de trabalho onde possamos desenvolver isso, que é o emprego da mente. Fala, colega. Porque aquela questão do magnetismo, né? Você falou das bactérias, né? Que realizam de acordo com o magnético. Aí eu estava me lembrando do que ocorreu na Segunda Guerra com relação àquelas bombas atômicas, né? Pelo que eu entendi, que eu estudei, aquelas bombas atômicas dizimaram a vida, né? A existência num certo campo. Aí a minha pergunta é a seguinte: e essas bactérias, elas também foram dizimadas? Porque afinal de contas elas também são científicas, né? Elas também foram dizimadas ou elas têm uma resistência à bomba atômica? A questão é sobre a ação do homem interferindo na natureza, que já é o estudo num outro módulo, né, do nosso congresso hoje. A ação da bomba atômica naquelas regiões geográficas destruiu toda a vida, inclusive essas bactérias suscetíveis da ação magnética, e como é que isso ficaria no contexto da natureza? É isso a sua pergunta? Bom, com certeza houve uma destruição, porque não só o calor produzido pela explosão é muito intenso, né, mas também o fluxo de partículas que emana dessa explosão e que, com o material radioativo que é deixado no lugar, continua ainda emitindo esse fluxo por muito tempo. Então, isso tem a característica de, por exemplo, interferir na formação nuclear, ou seja, do núcleo genético dos seres vivos, né? E aí, destruindo esse núcleo genético, você não tem mais ali um ser vivo como nós conhecemos, né? Porque aí já acontecem as mutações e o ser não consegue desempenhar mais aquelas funções, os órgãos internos que tinha antes. Então, ela é destruída. Mas a descoberta dessas células com características magnéticas foi importante, né? Porque a gente tem, não só células, a gente tem substâncias magnéticas que a gente nunca parou para pensar. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é básica, ela é responsável pela troca de oxigênio no pulmão, né, pega oxigênio e deixa gás carbônico. A estrutura dela é ferro. Né? Ela é rica em ferro, tanto que a gente às vezes tem anemia, né? A gente é estimulado a tomar substâncias com ferro nas crianças, né? Na verdade é para repor material que é ferro magnético, né? Tanto a importância desses materiais no metabolismo humano. Pois não. Em relação às máquinas de o campo de ciúmes, sabe? Eu ainda acho uma coisa muito distante aí. Pelo fato da nossa evolução espiritual. O nosso moleque, por exemplo, né? Seria muito bom para mim eu chegar em casa, ligar minha televisão no canal livre e ver minha mãezinha conversando comigo que já desencarnou 50 anos atrás. Né? Então eu acho que isso ainda vai demorar muito para nós ainda. E vai depender muito do nosso merecimento, da nossa evolução, e principalmente do nosso amor. Então a gente não tem, a gente se prepara, generoso, amoroso, parece ser assim. O colega faz uma observação sobre a possibilidade, ele dá um exemplo, de chegar em casa e, ao ligar a televisão, encontrar uma mensagem de um amigo, de um amor desencarnado, né? Conseguirmos, dessa maneira, estabelecermos contatos rápidos, como fazemos quando desejamos falar com a pessoa distante e lançamos mão do telefone, por exemplo, ouvindo sua voz e permutando ideias. E lembra as condições de evolução moral e do sentimento do ser humano que nos permitiriam isso em algum momento. Olhou para uma questão de necessidade, sabe que com ele neto falou com a neta dele. Assim, daí ele é um ateu, ele foi entender que haveria vida na espiritualidade. Com certeza. Com certeza.
O colega pergunta a relação que existe entre mediunidade e vidência. Vamos recordar o Livro dos Médiuns, o capítulo que trata da mediunidade tipo vidência. E vamos, bem rapidamente, fazer um resumo desse mecanismo que não é pouca coisa. Nós podemos observar, vamos dizer, a realidade aumentada, que o companheiro ainda agora fazia diferença, ou seja, aquilo que eu não percebo pelo olho carnal, esse que o oftalmologista examina. Nós podemos fazê-lo pelas características de sermos espíritos e termos um corpo perispiritual. Cada vez que entramos naquilo que genericamente se chama de transe, que nada mais é do que a dissociação, o afastamento momentâneo e temporário entre o perispírito e o corpo carnal, nós retomamos a liberdade desses sentidos que Cremildo dizia que, através do momento do fenômeno da morte, nós recuperaremos no mundo espiritual. Então, podemos ver, sem a limitação do espaço, podemos ver e perceber, sem a limitação de um mundo ou de outro, do corpóreo ou do mundo espiritual. E temos inúmeros relatos desse tipo. Outra possibilidade é que os habitantes do mundo espiritual acionem no nosso perispírito certos órgãos e nos permitam, por essa ação magnético-fluídica, percebermos o mundo espiritual. O primeiro fenômeno foi designado de faculdade anímica da alma. O segundo fenômeno, da ação de um ser inteligente do mundo invisível sobre os implementos do perispírito do encarnado, foi denominado ação mediúnica. Mas ambos são possíveis, porque encarnado somos um composto triplo: espírito, perispírito e corpo. E a percepção não se acha encerrada pelas vias dos 5 sentidos. É assim que qualquer estágio que nos possibilite deslocar um bocadinho o perispírito nos dá uma percepção muito mais ampla. Isso é feito, por exemplo, no momento do sono. Isso é feito nos transes chamados sonambúlicos, ou ainda pode ser feito sob a ação de substâncias que ingerimos, e os pré-anestésicos estão entre eles. Substâncias que recebemos, que nos colocam dissociados momentaneamente, e ao retornar do processo da cirurgia, o doente que estava absolutamente chapado, no dizer do doutor, fala tudo o que aconteceu na sala de cirurgia. Mas, doutor, naquela hora, o senhor, hein? Mostrando que mesmo bloqueada a possibilidade de percepção pelo corpo, o espírito livre continuou no ambiente e fazendo registros que comunicou ao aparelho cerebral, guardou lembrança e retransmite depois. Ficou mais ou menos claro, colega? Então, vamos usar o contato para as nossas questões que serão respondidas. E a nossa finalidade é nos estimular a pensar.